Internautas, que saudade! Uma boa noite. Bom, gente, antes de mais nada, eu quero lembrar vocês, por favor, não esqueça de colocar o seu like, o seu gostei na descrição abaixo. E, enfim, o vídeo não vai ser muito demorado. E hoje eu quero colocar uma questão, pessoas, eu quero falar sobre a tecnologia, um pouco sobre religião e um pouco assim incluir sociedade, enfim, a parte, dinheiro. Mas assim, eu quero explicar para vocês o que tem acontecido no mundo, o que tem acontecido assim na nossa nação, que assim, gente, parece que no mundo, assim, teólogo, enfim, no mundo cristão, parece que o dinheiro ele tem sido bem mais valorizado. Parece que as pessoas elas têm assim preocupado, gente, muito com o título. Aí, gente, uma questão assim que eu fico meditando, pensando aqui dentro de mim, se dentro das comunidades cristãs as pessoas estão preocupando com o título, mas falou que ministrante da palavra de Deus é doutorado em teologia, falou que o cara é doutorado, é pós-graduado em fisioterapia, falou que o cara tem mestrado em medicina e tererê, darará. Assim, parece que essas coisas assim, valoriza, é só para levantar assim, o ego da pessoa. Por exemplo, gente, quando a gente comenta, por exemplo, eu tenho mania assim, de falar que o Miguel Falabella é um dos melhores artistas, assim, em questão de sabedoria, inteligência, intelectualidade. Assim, também eu tenho aquela mania também de falar e colocar que o Jô Soares é o cara, ele é simplesmente o cara. Porque o cara é comediante, o cara é diretor, e o cara é apresentador, e o cara é muito bilíngue, sabe falar não sei quantos idiomas. E também, né, o cara já fez vários trabalhos. Miguel Falabella é diretor, Miguel Falabella é escritor, Miguel Falabella é comediante, Miguel Falabella é apresentador. Assim, uma pessoa que não precisa, entre aspas, uma pessoa que sabe gerar empregos. Só, galera, que o que acontece às vezes assim no meio dessa questão. Eu também gosto de lembrar, por exemplo, um cara que eu acho que imita muito bem, interpreta bem, é o Felipe Pontes. Por exemplo, Ceará aí da Praça é Nossa, que é o Wellington Nunes, é um ótimo, excelente artista. Mas, gente, eu quero lembrar, por exemplo, assim, a Bíblia, ela tem aquelas passagens lá, tem o Evangelho de Jó, tem várias passagens, assim, tem lá, Deus cita o jovem rico, Deus não fala nada a respeito de Deus, não cita nome do homem rico, ou do mais rico, etc. Deus cita pobre Lázaro. Tipo, gente, Deus não está preocupado com isso aqui que eu tô com ele na orelha, Deus não está preocupado se a pessoa, assim, se ela faz o penteado mais bonito, Deus não está preocupado se a pessoa tá andando de carro importado, se a pessoa está morando numa mansão, Deus não está preocupado se fulana de tal X tá com colar de não sei quantos mil, tipo assim, Deus não está preocupado com isso. Mas o que acontece, galera? Vocês vão entender aonde eu quero chegar. O inventor do WhatsApp, o inventor do Facebook, tipo, quem inventou essas coisas, com certeza inventou o Instagram.
Gente, são uma das redes sociais mais lotadas, assim. O povo adora aparecer e isso não é só rico, né? É pobre também. Mas, assim, internautas, as pessoas de alta, ricas, milionárias, por exemplo, Bill Gates, enfim, as pessoas aí que estão no auge aí da fama, gente, a pessoa ela não é idolatrada, ela não é famosa pelo que ela é famosa por causa disso aqui, pelo que ela tem. E tipo assim, internautas, as igrejas elas estão seguindo a mesma linha, a mesma coisa. Mas o que está acontecendo, gente? O Brasil ele se tornou, infelizmente, por causa dessa política, Deus me perdoe falar, desgraçada e miserável, essa política que, assim, que o povo não tem sabedoria, o povo não procura uma estratégia, eles não procuram buscar inteligência e uma certa diversidade para se sair bem como presidente, como governador, como senador, como vereador, como prefeito, tarará, tatatá. O que acontece, gente? A igreja ela é obrigada a ir para o lado, enfim, capitalista, financeiro. A igreja ela é obrigada a ficar vendendo uma coisa aqui, outra ali. Gente, por quê? Quantos desemprego no Brasil? Gente, as pessoas que têm dinheiro, não é que elas não querem gastar, não é que elas são talvez pão dura. É porque elas estão com medo do amanhã, porque o amanhã só pertence a Deus, ninguém sabe. Ninguém pode discernir falar, tipo, eu não posso falar que amanhã eu vou poder fazer uma viagem, eu não posso falar que daqui 3 anos, 1 ano, 2 anos, eu vou poder financiar um carro. Então, o que acontece, pessoas? Tem muita gente falando, por exemplo, que a igreja está sendo um dos piores ambientes. Gente, não é. Se dentro da igreja está ruim, é melhor a pessoa, muitas das vezes, não pensar que o mundo está 1000 vezes melhor, porque não está. Isso é ilusão. Mas o que eu quero colocar, gente? Por exemplo, tem pessoas que ministram em cima de púlpito, gente, a pessoa muitas das vezes ela fala de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro. Ah, mas o Bill Gates é um cara que ele doa. Ah, mas o Bill Gates doa hoje e amanhã ele ganha não sei mais quantos milhões. Gente, eu falo uma coisa todos os dias. A pessoa ganha, não é porque ela dá. A pessoa ganha porque ela tem o dom de prosperar. Ela tem lá a sua sabedoria, a sua estratégia, ou ela tem aquela sorte. Tipo, como dizer que é ditado, a pessoa nasceu com o cu virado para a lua, vamos dizer assim, tem esse ditado, e não deixa de ser verídico. E tipo assim, gente, a pessoa, ela é escolhida para aquilo. Por exemplo, o que adianta o cara entrar para pastorear uma igreja se ele não tem chamado, se ele não tem o dom para ser um pastor? Dando um exemplo. Gente, hoje em dia, não digo antigamente, mas nos dias de hoje, o culto é para o homem, o culto não é para Deus. E por que o culto, gente, não é mais para Deus, é para o homem? Porque o povo está indo para o lado só dinheiro. E a rede social, gente, as redes sociais, elas estão assim, tendo um enorme domínio com as pessoas. Gente, as pessoas não atravam, o povo anda no meio da rua sempre conectado ao celular. As pessoas não conseguem andar na rua como um ser humano assim normal. Tipo assim, eu vou na rua comprar isso, comprar aquilo. Não, a pessoa tem que estar com o celular, ela tem que estar o tempo inteiro conectada, porque senão na cabeça dela ela perde alguma informação. Nada a ver, mas é a geração. Mas, gente, assim, pode observar que os homens da Bíblia, por exemplo, Jó, Lázaro, gente, ninguém passa o que aqueles homens passaram.
Gente, Jesus andou aqui na terra, ninguém passaria e passa o que Jesus passou. Nem um terço da metade, enfim. Aí, gente, assim, para o assunto não ficar tão cansativo, tem pessoas, gente, dentro da igreja, eles preferem idolatrar um milionário, eles preferem fazer esse tipo de, né, assim, essas piadinhas. Mas, tipo assim, ao invés do cara pregar o que tá dentro da Bíblia, ele quer o quê? Ele quer ser fanático, ele quer falar de dinheiro, ele quer convencer, assim, as pessoas. Só que eu falo, não adianta o cara tentar fazer as coisas dele, não adianta ele pregar, ele ministrar uma coisa que não existe. Não adianta ele ministrar uma coisa que a pessoa não vai acreditar, que não vai entrar no coração da pessoa. Por exemplo, gente, tem pessoas que eles começam a falar da Bíblia, de repente a pessoa dá uma desviada, ela começa a falar de um outro assunto, aí ela começa a falar de inventor de pasta de dente Colgate. Gente, uma coisa... Eu acho que a pessoa que ministra, que toma conta de uma igreja, por exemplo, pare e analisa. Se a política não ministrar o Brasil, se ela não tiver sabedoria, assim, se ela não for coerente com o povo brasileiro, o que vai acontecer, gente? O Brasil vai continuar essa mesma porcaria, essa mesma bosta que tá. Gente, se o pastor da igreja, se ele não pregar Bíblia, se ele não fixar mais nas escrituras, assim, se ele ficar desviando daquilo que ele ministra, e ele vai tocar em assunto de homem mais rico, ele vai tocar em assunto de... Ele vai, por exemplo, ficar criticando emissoras de televisão. Gente, emissoras de televisão não quer nem saber se a igreja ganhou, se ela deixou de ganhar. E outra coisa, gente, assim, a homossexualidade, isso não é culpa de Rede Globo, isso não é culpa de emissora, gente, não é culpa de novela, isso existe desde o início dos tempos. Gente, tudo que está acontecendo hoje em dia já aconteceu. Portanto, galera, não vai ser diferente. Nos dias de hoje não vai. Gente, por exemplo, hoje está sendo muito comentado dentro das igrejas que o divórcio ele está crescendo, ele está aumentando. Gente, essa questão de que mulher tem que ser, gente, submissa, ela tem que ser submissa, ela tem que ficar debaixo de chinelinho de homem, ela tem que aguentar tudo. Gente, eu acredito, eu posso crer que tem mulher que ganha. Não, tem mulher dentro da igreja que chega em casa e às vezes o marido dá tapa na cara. Por quê? Porque ela crê e acredita, ela absorve que a submissão, ela tá acima de tudo, gente. Antes disso tudo, gente, a pior coisa não é assim, não é a mulher querer, tipo, aceitar tudo homem. O problema de tudo é o homem colocar na cabeça, gente, que a mulher tem que aceitar tudo, ou ele colocar na cabeça que ele tem que arrumar uma mulher que tem casa, que tem carro, que tem dinheiro para bancar ele, gente. A pior submissão que existe, sabe qual que é, gente? É a mulher apanhar e ela achar que ela não pode ir lá e prestar uma queixa. Porque é que muitas pessoas, gente, fazem isso. Tem gente que apanha até cansar. Por quê? Porque não quer perder o homem. Por quê? Porque a Bíblia, tá certo, a Bíblia ela defende. O divórcio, ele é aquelas coisas, pecado, tá certo. E, como se diz, o que Deus uniu, o homem não separa. Mas aí, gente, voltando ao assunto, saindo um pouco desse assunto que pode até ficar meio cansativo, mas voltando à realidade. Hoje, se as igrejas valorizam, gente, as pessoas mais ricas, uma coisa que eu falo pra você, não é a política
que vai valorizar, gente. Não é a política que vai roubar, que vai, enfim, que vai furtar. Não é a política que vai querer, enfim, tá por cima, né? Tá no auge, como é mania do povo falar. Que a pessoa que tem dinheiro, entre aspas, a pessoa que tem dinheiro, ela tá acima, ela tá no topo, ela é, como se diz, rei, é rainha, darará, tarandererê, tarará. Mas qual o ponto, gente, que eu quero chegar? Gente, não adianta a gente ficar assim, pessoas ficarem interpretando, porque sempre tá tendo aquele ditado, gente, tudo só vai piorar. E o pior que realmente pode piorar. Cada dia que passar pode piorar. Só que o que acontece hoje em dia, gente? A questão do relacionamento, vamos supor, aí o homem, como se diz, o homem ele quer uma mulher, só que ele não encontra a postura dele de homem. E as mulheres não querem, elas acham que elas não são obrigadas a ter paciência. Então, gente, vai e acontece a questão do divórcio. Mas, pessoas, como se diz, para vocês não me interpretarem mal, o que eu quero acrescentar aqui, nem tudo é perfeito, como se diz, a gente sabe, homem não é perfeito, mulher não é perfeita. Agora, gente, dentro da religião, assim, dentro da Bíblia, infelizmente, cada um lê e interpreta de um jeito. Só que o que acontece no meio disso tudo, gente? Uns acreditam que o não casamento, ele é uma espécie de pecado. A pessoa está fugindo dos princípios bíblicos. Para outras pessoas, enfim, a vida conjugal, ela é um chamado. Mas o que eu acredito e creio, gente? Tem coisas que realmente é um chamado. Por exemplo, ser o homem mais rico do mundo ou ser a mulher mais rica do mundo, isso é um dom e um chamado. Administrar também é um dom, pode ser também um chamado. Ser um médico pode ser um chamado. Ser um político, o que? Virar político para chegar lá na frente e roubar de quem não tem, pode ser também um chamado. Ou realmente é safadeza, é falta de caráter. Tá mais para isso mesmo. Mas o que eu quero colocar, pessoas, tem muita gente ministrando dentro de igreja, o quê? Que fica idolatrando pessoas que têm. E uma coisa eu falo, gente, a Bíblia, ela não foi feita para pessoa, gente, assim, usar ela com hipocrisia. Tem pessoas dentro da igreja ministrando e usando Bíblia com hipocrisia. Tem gente que não está sabendo ter domínio sobre a Bíblia, tem gente que não está sabendo, como se diz, compreender a Bíblia, enfim. Isso, o que acontece, gente? Isso muitas das vezes pode tirar as pessoas dentro da igreja, isso pode muitas das vezes espantar. Gente, a pessoa que muitas das vezes está ministrando em cima de púlpito, gente, que fala de outras igrejas, que condena outros pastores, gente, da mesma forma que uma empresa X tem um jeito de trabalhar e a outra empresa X tem uma forma diferente de trabalhar, a mesma coisa são as igrejas. Cada pastor tem uma forma de trabalhar, gente. Por exemplo, a igreja pentecostal, ela tem a tal da campanha, é o jeito dela de trabalhar. As igrejas tradicionais já tem outro ritual, mais ou menos um ritual diferente, é o jeito dela de trabalhar. Mas uma coisa, gente, eu digo, a igreja tradicional, ela não está 1000 maravilhas mais do que a igreja pentecostal. A igreja pentecostal também não é 1000 mais tanta maravilha, igual podemos dizer que já foi. E, pessoas, o que eu quero, assim, acrescentar a Bíblia, ela não é um brinquedo.
Gente, ou a pessoa prega, ministra Bíblia, ou ela fala de dinheiro, ou ela fala de pessoa mais rica do mundo, ou a pessoa idolatra outras coisas. Duas tem que editar. Não tem como o ser humano servir dois deuses. Não dá para ela servir Deus e o diabo. Então, gente, não existe como a pessoa ministrar, ela ministrar a Deus e ministrar vaidade. E hoje, gente, uma coisa que as igrejas estão seguindo, as igrejas elas criticam o mundo, mas elas estão sendo o mundo está sendo um reflexo da igreja. Por quê? Na maioria das vezes as igrejas elas não ensinam bolufas de nada. Gente, tem pessoas que muitas das vezes elas chegam dentro da igreja, elas preferem o quê, gente? Elas preferem tá dentro da internet, né? Tem pastor aí que fica julgando que a pessoa só fica vendo novela, mas muitas das vezes nem é só novela que a pessoa tá vendo. O que acontece? Às vezes a pessoa prefere ir lá e assistir o Whindersson Nunes ou um Felipe Neto. Por que a pessoa prefere, gente? Porque ela acha que ouvir um palavrão do Felipe Neto, ou assistir um vídeo lá do Whindersson Nunes imitando Michael Jackson, fazendo paródia. O Whindersson Nunes, aquele YouTube lá que aparece todo sem camisa, todo tatuado. Por que muita gente prefere assistir aquilo ali do que tá dentro de uma igreja? Por quê? Porque às vezes o culto da igreja ele não está sendo tão agradável quanto, né, a internet está sendo agradável. Gente, e aonde que eu quero chegar com tudo isso? Se for para ver porcaria, se for para ouvir o que não presta dentro de uma igreja, se for para ouvir falta de sabedoria, é melhor a pessoa ir pro canal do YouTube e ver putaria, sério. Gente, mas, enfim, sobre a tecnologia, gente, quando a gente ouve aquele ditado, mas que o inventor disso, que o inventor daquilo, mas que o cara é o cara, gente, ninguém é nada, é isso aqui, abaixo de Deus, que é tudo ou quase tudo. Gente, é pura... esse negócio que fulano, que é o mais rico do mundo, que fulano dá, que fulano não sei o que, gente... Gente, a pessoa, ninguém nesse mundo, na verdade, tem nome, ninguém nesse mundo, gente, na verdade, no fundo, tem valor. Por quê? O que tem valor aqui na Terra é o dinheiro. Só o dinheiro tem valor. Por quê, gente? Gente, por exemplo, quem não lembra do Ike Batista? Gente, se aquele cara não tivesse, enfim, se aquelas coisas não tivessem acontecido, vocês acham que o Ike Batista seria, enfim, seria uma idolatria, seria um fanatismo também na mente de muitos. Se tivesse no topo e tivesse doando muita coisa, gente, imagina bem, vocês acham que aquele cara não seria elogiado, ele não seria idolatrado? Gente, eu sempre costumo dizer e sempre repito, o que interessa não é cor, o que interessa não é nome, não é sobrenome, o que interessa não é status, o que interessa, gente, não é aparência, o que interessa é o caráter. Gente, o cara pode ter o dinheiro que for, o cara pode ser o melhor empresário, ou melhor, ele pode até ter pinto ou nome de que é o melhor empresário, mas se o cara não tiver, gente, caráter e for honesto, gente, já era. Enfim, gente, muitas das vezes, o que acontece? Geralmente o ser humano, ele tem aquela adversidade, até lembrei de uma redação que eu fiz, gente, no vestibular, sobre a diversidade de gênero. Mas o que acontece, internautas? A adversidade de muitos é colocar no topo alguns e o resto, jogar lá dentro da privada. Gente, aí uma coisa assim, eu posso acrescentar para vocês.
Criticar pobre é muito fácil, virar as costas para pobre é muito fácil. Gente, criticar negro é fácil, criticar uma criança que tem síndrome de Down, que tem um autismo, é fácil. Gente, criticar um gay é fácil. Gente, ir lá e criticar, vamos supor, a Rede Globo é fácil. Mas assim, qual que é o verdadeiro, qual que é o papel, gente, do ser humano? É orar. Orar. Gente, não adianta muitas das vezes pessoas ficar criticando Dilma, ficar criticando Lula, ficar criticando Temer. Gente, todos nós somos carne, todos nós temos o nosso lado cansativo. Isso é uma coisa que uma pessoa outro dia me falou e é a pura verdade. Todos nós somos falhos. Enfim, gente, por que eu tô até colocando essas palavras aqui dentro desse vídeo? Porque, gente, eu quero que o ser humano, quero que vocês em geral, assim, procura pensar dentro de cada um de vocês, indiferente de religião, de crença. Gente, não existe perfeição. Gente, esse negócio de muito elogio, na maioria das vezes, isso não cai bem. Por quê, gente? Enquanto o cara tá no topo, ele é o tal, ele é o top. Mas, gente, no momento que a pessoa cai, que ela desaba, que ela passa todas as dificuldades, que ela começa a ser envergonhada, as pessoas viram a cara. Gente, assim, o que muitas das vezes assim me decepciona no ser humano? Sim. Por que muitas pessoas, gente, assim, saem, vamos supor, de dentro de uma igreja? Por exemplo, gente, muitas das vezes você vai fazer uma dinâmica dentro de um grupo, dando um exemplo. Essa dinâmica, ela serve para quê? Para mostrar para outras pessoas o quê? Que o ser humano ele não deve desistir, o ser humano ele tem que ser persistente, ele tem que acreditar na perseverança, ele tem que ser perseverante. Enfim, gente, hoje em dia no mundo que a gente está, nessa geração, a coisa mais difícil é perseverar. Se a pessoa for olhar para trás, ela fala, não, eu vou cair duro, eu vou morrer, eu vou desistir, vou largar tudo. Mas o ser humano, internautas, ele não pode ser assim, ele tem que ser persistente. Se é para ir participar de alguma coisa, se é para pagar mico, vai, participa, paga mico. Porque, gente, mais vale a pessoa correr atrás do espaço dela, a pessoa batalhar para sempre ter o caráter dela, indiferente de crença, indiferente da comunidade que ela vive, indiferente do país, da cidade que ela vive. O que o ser humano tem que fazer é batalhar o espaço dele e esquecer o resto, esquecer os outros. Gente, dentro das igrejas, o que também que acontece? Ah, mas fulano lidera, ah, mas fulano é não sei o que, ah, mas fulano é o top do top, fulano faz e acontece, ah, mas fulano canta, fulano dança, ah, mas fulano, nossa, fulano é aquela coisa, gente. Fulano é o top, faz e acontece enquanto as pessoas não vê o defeito dele. Mas depois que as pessoas passam a ver o defeito vamos supor, de fulano X, acaba tudo. Então, gente, por que eu coloco esse vídeo assim no meu YouTube, assim, tentando mostrar para vocês, assim, tá difícil tentar mudar alguma coisa no nosso Brasil, na nossa nação, dentro das igrejas, tá difícil, assim, dar alguma opinião. Mas, assim, gente, dentro de tudo isso que eu tô falando, eu tenho ódio, nojo e horror e detesto pessoas que ficam usando Bíblia com falsidade, com hipocrisia. Por quê, gente? A palavra de Deus, ela não foi feita para ser usada com hipocrisia, muito pelo contrário. Gente, por exemplo, você vai assim em muitos ambientes, o que é que você encontra? Enfim, você lida com pessoas de vários gêneros, várias espécies. Por exemplo, esse Big Brother que passa aí na Globo, muita gente
houve aquela coisa, fulano, você tem que ir pro Big Brother, você tem que participar, não, mas eu não dou conta, esses treinos não dá pra mim, que tem que ter muita paciência. Por que a pessoa já não quer, gente, participar de uma coisa dessa? Porque a pessoa já acha que, não, chegar num lugar daquele eu vou ter que lidar com pessoas completamente diferentes, eu vou ter que ver, como se diz, um tanto de putaria, e o pior é que o trem não deixa de ser uma putaria. Mas eu digo pra você, gente, dentro das igrejas, sabe qual que é a principal putaria? É o cara chegar no púlpito e ele ficar ministrando, Bill Gates, Bill Gates, Bill Gates, o inventor da pasta de dente Colgate, o inventor disso, que não sei o que, que o cara mais rico é o dono da Coca-Cola, e o cara não é crente, que não sei o que. Eu falo, gente, mas a pessoa tem que preocupar com Deus, com a salvação dela e da família dela, ou ela tem que preocupar com o mais rico ou com o mais pobre? Sério, eu sempre me pergunto isso. Por que eu estou questionando isso dentro do meu canal, gente? Assim, espero que esse vídeo ele seja bem compartilhado e expandido. Por quê? Porque a Bíblia, ela não tá... Deus ele usou vários homens para poder... Ele inspirou vários homens para poder escrever a Bíblia. Mas não é para mostrar que dinheiro para ele é importante, porque Deus não está citando, gente, dentro da palavra dele, Deus não está citando um homem mais rico. Muito pelo contrário. Deus não está preocupado com riqueza. Jesus ele está preocupado que ele quer que no dia da vinda dele, os seus filhos possam estar o quê? Preparados. Essa é a principal preocupação de Jesus. Só que as igrejas, assim, quem ministra parece que esquece isso. A pessoa está preocupada com a vaidade, a pessoa está preocupada com isso aqui. E uma outra coisa eu falo, gente, igreja bonita, igreja cheia de porta de vidro, igreja muito cheia, gente, ela entra muita grana, mas não é sinal de uma igreja abençoada, não é sinal de que as pessoas ali vão orar em língua, não é sinal de que as pessoas ali vão entregar profecia, não é sinal de que ali naquele momento as pessoas vão receber um dom de cura, enfim, um dom de milagre, não é sinal de que a pessoa vai receber um dom de visão, um dom de revelação, enfim, que isso aí também geralmente é um título que as igrejas pentecostais carregam em si. Mas, gente, uma coisa que eu quero deixar assim decretado, não é só essas coisas que é importante na vida do cristão. Por exemplo, gente, o evangelizar, o levar a palavra de Deus por aí, sair por aí, fazer esse sacrifício, que não é só dentro da igreja que se trabalha, não é só em cima de púlpito que a pessoa tem que subir para ministrar e para falar bananinha, idiotice, não é isso. Tem pessoas que estão achando, gente, que o cristianismo ele é uma brincadeirinha, ele é uma piadinha. O cristianismo ele não é isso. Deus não é isso. Teologia cristã não é isso. Enfim, quero colocar isso aqui para poder, até mesmo para poder tentar amenizar talvez a frustração de pessoas que estão fora de suas igrejas porque vê talvez esses tipos de coisa. Gente, uma coisa eu falo, você tá dentro, vamos supor, da faculdade, como se diz, o cara tá incomodado, assim, que você tá se saindo bem, você tá dentro da igreja, você tá dentro do ministério, o cara tá incomodado porque você tá sendo elogiado, porque você tá se saindo super bem, larga pra lá, não se importa não. E enfim, gente, é o que eu observo e repito, se a igreja não conserta, como que a política vai consertar? Como que a gente pode exigir que o político crie o seu bom senso, né? O ser humano está faltando muito bom senso. E uma outra coisa também, gente, eu não culpo só política, culpo o cidadão,
Porque o cidadão, ele não gosta de ler um livro, ele não gosta de estudar, ele não gosta de se relacionar com livros. Ele não gosta de ler, não gosta de procurar saber das coisas. O cidadão, muitas das vezes, ele não gosta de trabalhar, ele só fica na preguiça, na mesmice. Gente, não, enfim, não dá, é complicado. Por exemplo, pessoas, quando a gente ouve alguém falar, mas eu detesto gente burra, gente, não é a questão que a pessoa detesta gente burra, é porque a pessoa, como é que eu posso explicar isso? Por exemplo, a pessoa preguiçosa, ela não tem ânimo para nada. Por exemplo, o cara que inventou o WhatsApp, se ele fosse um cara preguiçoso, ele não estaria ganhando dinheiro. O cara que inventou o Face, que até doou lá 100% das suas ações, se ele tivesse tido preguiça, ele não estaria ganhando, não teria ganhado tanto dinheiro, não estaria, com certeza, a continuar a ganhar tanto dinheiro. Então, gente, isso aí são palavras que eu quero deixar para vocês. Não tem como a gente não tem como a gente, como se diz, virar as costas para várias situações. A gente tem que ter clareza, a gente tem que ter sinceridade, tem que falar, enfim, a gente estando no direito da gente, a gente tem e deve falar. E, enfim, são essas palavras que eu quero deixar. E aí, gente, peço vocês, se vocês gostarem do vídeo, dê aí o seu like, o seu gostei, na descrição abaixo, por favor, não se esqueça e compartilhe esse vídeo. É muito importante. Bom, gente, valeu, muito obrigada.